Fala galera, beleza? Vai aqui uma dica, um pedacinho de conhecimento para o Enem, uma curtinha, rapidinha. Mentes brilhantes, lembra sempre, quando estudar a história do Brasil, lembre-se, a história do Brasil é dividida em 3 fases, eu vou estar falando isso em outros vídeos, porque é preciso colocar isso. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Seja qual fase dessa você estiver estudando, você tem que se perguntar assim, como estava o povo? Como estavam os trabalhadores, as trabalhadoras? Quem é que estava produzindo riqueza nesse país? Como é que funcionavam as relações de poder? Professor, mas como é que eu penso sobre isso? O que é que eu investigo? Você vai investigar as revoltas. Em cada momento desse tiveram rebeliões, revoltas. Os trabalhadores, as trabalhadoras se rebelando, se revoltando, fazendo rebelião. E costuma cair muito no Enem as revoltas do Brasil Colônia, as revoltas do Brasil Império, as revoltas do Brasil República. Aqui, por exemplo, eu vou dar a dica hoje para a revolta, ou melhor, as revoltas do Brasil Colônia. O Brasil Colônia vai de 1500, um período da invasão dos portugueses nas terras brasileiras, né? As terras dos nativos, dos que nós posteriormente passamos a denominar de indígenas. Os portugueses vieram aqui, invadiram e passaram a colonizar o território brasileiro até 1822, data da proclamação da independência por Dom Pedro I. Dependência ou morte, aquela construção histórica toda enfadonha que nós bem conhecemos. Pois bem, foram 322 anos aí de história por volta disso que são extremamente importantes e caem demais no Enem. Então, nesse momento do Brasil Colônia, né, nesses anos do Brasil Colônia, houveram revoltas, rebeliões em território brasileiro. E as revoltas coloniais são divididas em duas: as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. As revoltas nativistas são aquelas que não havia interesse da galera que estava se revoltando, se rebelando, em se separar, em se emancipar da metrópole portuguesa. Lembrando que nós vivemos em um sistema colonial. Professor, o que merda é um sistema colonial? É o domínio de uma metrópole sobre uma colônia. Ou seja, no nosso caso, o domínio de Portugal, metrópole, sobre a colônia brasileira. Daí esse período ser chamado de Brasil Colônia, onde a metrópole mandava, explorava a colônia. Beleza? Então, qual era o objetivo das nativistas? Era rebeliões, eles se rebelaram, se revoltaram por melhores condições de vida, mas não para se separar da sua metrópole. Já as revoltas emancipacionistas, o próprio nome já está dizendo, emancipação, queriam se separar da sua metrópole, buscavam separar o Brasil da sua metrópole, separar as terras, proclamar independência, ser independente, emancipar-se da metrópole. Por isso que são chamadas de revoltas separatistas, ou revoltas emancipacionistas, ou separatistas, tanto faz. Então, só recapitulando, dois tipos de rebeliões, de revoltas no Brasil Colônia: as nativistas, feitas pelos nativos, os brasileiros que queriam melhores condições de vida, e as emancipacionistas, feitas pelos brasileiros que buscavam se separar de Portugal. Exemplo, Hugo, das revoltas nativistas: revolta dos irmãos Becas, revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos, guerra dos mascates, guerra dos emboabas. São algumas das revoltas nativistas, que a galera se revoltou, se rebelou, mas não havia interesse em se separar de Portugal. Dá um Google aqui e dá uma lidinha sobre cada uma delas, só para passar a vista e matar questões do Enem que venham a cair sobre essas. Não precisa decorar nada, o Enem deixou de ser conteudista, mas precisa compreender esse conteúdo. Agora, as emancipacionistas, todo ano cai pelo menos uma. Teve ano que o Enem trouxe duas.
2 e só são 3. As revoltas que buscavam se separar de Portugal caem demais. E quais são, professor? As revoltas emancipacionistas. São 3 que você precisa lembrar, precisa estar atento para o dia do Enem. São elas: Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana e Revolução Pernambucana. Fica ligado que a Inconfidência Mineira ou Inconfidência Baiana, elas podem ser chamadas também de conjuração. Então, Conjuração Mineira ou Conjuração Baiana, tanto faz. O nome mesmo geralmente se chama Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Dá uma lida sobre cada uma delas. Dá uma lida legal, porque elas costumam cair bastante, mas vocês já sabem, elas buscam se emancipar de Portugal. Lembrar de Tiradentes na Inconfidência Mineira, por exemplo. Lembrar da Conjuração Baiana, que foi uma revolta de caráter mais popular, enquanto a revolta de Minas, né, Inconfidência Mineira, tinha um caráter mais elitista. Lembrar da Revolução Pernambucana. Não deixa de ler sobre essas 3, ou vai na nossa aula aqui sobre revoltas coloniais e se delicie com todas as revoltas nativistas e com todas as revoltas emancipacionistas do Brasil Colônia. Mas você já se ligou agora em todas as revoltas do Brasil Colônia, então se elas caírem no Enem, você tem que matar as questões, você tem que acertar as questões, porque você já viu essa dica passando por você agora. Fica a dica, um forte abraço a todos e todas, dá aqui o clique no gostei, dá o like e ajuda o nosso canal. Forte abraço, até a próxima dica.